Louvado seja Deus e para sempre seja louvado Nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos, a palavra de Deus hoje, ela vem nos fazer meditar no Evangelho de hoje, na liturgia diária de hoje da Santa Missa. Ela vem nos fazer meditar sobre algo de extrema importância na nossa vida. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia agora, se você já não abriu, no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 ao 5. E hoje a liturgia, ela está abrindo o capítulo 7 de Mateus. Se você observar, nós estamos no versículo 1 ao versículo 5. E se você puder ler o capítulo 7 todo de Mateus, você verá que esse capítulo, ele nos fala a respeito da conduta, de como nos relacionarmos com o outro e também de como nos relacionarmos com Deus. É um capítulo de relacionamento que nos leva a entender como devemos proceder com as pessoas, mas também como devemos proceder com Deus, através da oração e através da sua palavra. Por isso a liturgia diária hoje, ela abre essa meditação. E ela abre essa meditação nos convidando a mergulharmos, a meditarmos, a refletirmos sobre a nossa maneira, a nossa conduta, a nossa forma de tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, queridos, convido você a acompanhar a leitura comigo agora. Mateus capítulo 7, versículo 1 em diante, nos diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem. E sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Ó hipócrita, vai lá, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, é uma palavra, é uma passagem da Bíblia que não se tem muito o que se querer entender, porque ela está muito clara. Ela nos fala aqui de hipocrisia, mas ela nos fala também de julgamento. E aí ela associa, ela atrela a hipocrisia ao julgamento. A palavra começa nos dizendo assim: não julgueis, para que também não sejas julgado. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. E ele ainda diz: sereis medido com a mesma medida que medirdes. O primeiro ponto que essa palavra nos leva a refletir é sobre a ação de julgar, sobre o julgamento, sobre nos tornarmos juízes. Quando nós olhamos para a figura de um juiz, nós esperamos desta pessoa, deste juiz, alguém que seja incorruptível, alguém que tenha uma postura, um testemunho, alguém que tenha uma conduta de vida irrepreensível, para que ele possa julgar uma outra pessoa. Vamos imaginar um juiz num tribunal que está ali exercendo a sua profissão de juiz, seu ofício profissional. E ele vai julgar alguém que cometeu um crime, digamos, de assassinato.
um homicídio. Ora, entende-se que, para que ele esteja na posição de juiz ali, ele precisa não ter cometido nenhum crime. Não só o de homicídio, mas nenhum outro crime. Porque se ele tiver cometido algum tipo de crime na sua vida, ele também está debaixo da lei. Ele não poderá ser juiz, ele não poderá julgar alguém se ele também está cometendo crime. Ele também deveria ir para o banco do réu e também ser julgado. E ser julgado com a mesma medida que ele, quando era juiz, também julgava. Então, entende-se que se aquele juiz está naquela posição, exercendo aquele ofício, é porque ao olharmos para a sua vida, não encontramos nenhum tipo de crime que o faça ser condenado ou que o faça ser colocado no banco dos réus para ser julgado. Ora, se ele não tem nenhum crime, então ele vai exercer a sua profissão de juiz, vai ali exercer um papel de julgador daquela situação, daquela pessoa, né? Lembrando até que nem é o juiz que julga, existe ali um corpo de pessoas que vão analisar a situação e fazer o julgamento. Isso eu estou falando juridicamente, isso eu estou falando dentro de um tribunal, mas trazendo para a nossa realidade espiritual e fazendo aqui uma metáfora, uma referência, né, fazendo aqui uma comparação a esse exemplo que eu dei aqui do jurídico. Vamos agora nós, na vida espiritual, no relacionamento com as pessoas, nos colocarmos dentro desta situação. Quando eu me coloco como um juiz, eu me coloco numa posição aonde eu vou julgar alguém, aonde eu vou julgar uma pessoa. E como eu estava falando a respeito da questão do juiz, né? Se eu me coloco numa posição espiritual de julgar as pessoas, subtende-se que ao olhar para mim, ao olhar para a minha vida, não deve-se encontrar nada que também me venha a condenar. Porque como eu poderei julgar alguém se em mim encontra-se crime espiritual? E aí quando se fala de crime espiritual, nós estamos falando de pecado. Como eu vou, por exemplo, apontar o erro, o pecado de alguém, se eu também em minha vida encontro erros e pecados? Ora, quem poderá então dentro desta realidade ser juiz de alguém? Parece-me que ninguém conseguirá ser juiz de alguém. É por isso que nós dizemos que o juízo só cabe a Deus. Quem poderá dizer se uma pessoa está condenada ao inferno ou está salva? Esse juízo, este julgamento só cabe a Deus. Quem poderá dizer que uma pessoa está ali desgraçada, vivendo no pecado e por isso está condenada? Esse juízo só cabe a Deus. É por isso que quando se trata de um meio espiritual, nós não poderemos nos colocarmos como juízes diante das pessoas. A palavra nos diz que observas o cisco, e quando se fala de cisco, a gente lembra, né, que o cisco ele é uma pequena fagulha, um pequeno, a gente chama aqui de uma pequena farpa, né? Um pequeno detrito que às vezes cai no nosso olho e que incomoda e que não nos permite enxergar direito. O olho lacrimeja, né? Fica irritado, fica sensível à luz e a gente não consegue enxergar direito. Enquanto não se tira aquele cisco dali, é um incômodo, é ruim. E aí, como eu quero tirar o cisco do olho de alguém? Como eu quero ir lá arrancar aquilo que está incomodando, aquilo que está... Se no meu olho eu tenho algo muito maior do que um cisco, Jesus chama aqui esse algo maior de trave. Parece ser um objeto maior, que incomoda muito mais, que fere muito mais, que torna a pessoa ainda muito mais cega do que aquele outro que tem o cisco. Então é alguém que está muito mais cego, querendo tirar a cegueira do outro que está menos cego do que ele.
É diante dessa realidade que Jesus fala a palavra hipocrisia. Como é que você vai conseguir ajudar alguém, tirar o cisco do olho de alguém? Ou mesmo como é que você vai julgar alguém se você tem no seu olho algo muito maior do que o dele? É disso que a palavra está nos falando, nos referindo aqui nesse momento. E aí, queridos, tem uma coisa aqui que é muito interessante de nós meditarmos, de nós mergulharmos, é a respeito da cegueira. Né? Versículo 5 diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem, para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. É como eu estou falando, o cisco, a trave, não importa se pequeno, se grande, se médio, se grande, aquilo que está dentro do olho prejudica, irrita e nos faz ficar cego. Quando nós falamos do cisco aqui, nós estamos nos referindo dentro do âmbito da vida espiritual, estamos nos referindo ao pecado. Então vamos lá, vamos compreender essa palavra. Quando eu vivo uma vida de pecado na minha vida, quando eu mergulho numa situação de pecado, quando eu não tenho vida de oração, quando eu não tenho busca de santidade, quando eu não tenho conhecimento da palavra de Deus e aí não vivo essa palavra, quando eu me deixo levar pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, pelas minhas vontades, meus desejos e meus prazeres, eu passo a viver uma vida longe daquilo que é a vontade de Deus para que eu viva. E quanto mais eu permito que o pecado esteja presente no meu dia a dia, e queridos, para você que está aqui nesta live, quando eu me refiro a pecado, eu estou me referindo, por exemplo, a tudo aquilo que se passa dentro dos nossos corações, desde sentimentos de raiva, de mágoa, ressentimento. Eu estou magoado com fulano, eu estou ressentido, eu estou com raiva, eu fiquei com raiva daquela pessoa. Eu não quero nem ver aquela pessoa, né? Nunca mais eu quero ver fulano nem pintado de ouro na minha frente. Sentimento de vingança. Um dia ele vai ver, um dia ele vai me pagar tudo que ele me fez. Isso é pecado, queridos. Traição, sentimentos e atos de traição. Orgulho, egoísmo, sentimentos de morte para si ou de morte para o outro. Desonestidades. Hoje nós temos aí uma infinidade de possibilidades de sermos desonestos. Infelizmente, desculpa eu falar assim, infelizmente, nós brasileiros temos na nossa cultura, né, uma coisa que nos impulsiona a querermos sempre tirar vantagem em cima de todas as coisas, em cima das pessoas. Marcelo, eu não sou assim. Glória a Deus, filho, filha, você é uma pessoa diferente no meio de nós. Amém. Mas parece que a nossa raça, nós brasileiros sempre queremos tirar vantagem. Olha, é impressionante. É interessante como em alguns países, na cultura de alguns países, as pessoas quando encontram um objeto na rua, se aquele objeto não é seu, elas deixam lá porque não é delas. Elas vão embora, fica lá. Até mesmo em relação a dinheiro, para você ter ideia. Existem alguns países, como por exemplo o Japão, que pessoas quando encontram uma cédula, elas devolvem, elas entregam à polícia, a alguma autoridade. Quando a gente pensa nisso e traz para a nossa realidade aqui do nosso país, a gente diz, isso é loucura. Como é que é? E vou encontrar uma cédula de dinheiro no meio da rua e vou devolver à autoridade? Não parece ser loucura, não é? No nosso pensamento, na nossa cultura aqui que nós vivemos. Olha como é que é a nossa cultura. Nós somos já inclinados, já nascemos e convivemos dentro de uma sociedade, de uma cultura onde somos inclinados à desonestidade. Se alguém nos passa um troco errado, ficamos felizes porque, hoje eu me dei bem. Né? Se alguém, sei lá, você vai comprar uma comida no restaurante, a coitada da pessoa lá que serve, preparou errado, colocou algo a mais ali. Você para o teu almoço, para o que está comendo e vai lá devolver aquilo que passou a mais? Será que você faz isso? Né? Então assim,
Veja, nós vivemos hoje diante de uma infinidade de possibilidades de desonestidade. Então, são sentimentos de orgulho, sentimentos de raiva, de ressentimentos, de mágoa. São atos de desonestidade. São sentimentos de impureza. Né? Tantas infinidades de possibilidades hoje de nos mancharmos com pecados voltados à vida sexual. Desde pensamentos adúlteros, a atos de adultério, há uma infinidade de outras possibilidades aí relacionadas à pornografia, que você sabe o caminho dessas coisas, né, que nós devemos evitar. Então veja, queridos, nós temos aí diante de nós propostas de pecado, de viver uma vida de pecado. E aí quando Jesus nos fala, vamos retornar, quando Jesus nos fala do cisco, nos fala da trave, este cisco, esta trave é o pecado. É esta vida de pecado. E aí Jesus vem nos dizer assim, aquele que tem um cisco no olho, ou uma trave, e aí não importa se é um cisco, se é pequeno, se é grande o pecado, não importa se o que tu está fazendo são pequenas coisas pecaminosas, pequenas coisas de faltas, ou se são grandes coisas, tudo é pecado. A gente aqui não está questionando o tamanho, a quantidade, a qualidade desse pecado. Nós estamos dizendo que é pecado, ou um cisco ou uma trave, e qualquer que seja ele, dentro do olho, dentro da nossa vida, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, o pecado, ele tem o poder de desgraçar, de irritar. Ele tem o poder de nos tornar cegos, de não permitir que nós consigamos enxergar direito as coisas da nossa vida. Quer ver um exemplo muito claro disso? Às vezes uma pessoa chega, fala uma coisa para nós, e se nós estivermos vivendo uma vida de pecado, magoado, machucado, às vezes aquilo que aquela pessoa falou para mim, ela nem falou com intenção de, sei lá, de me ferir, de me machucar. Não teve intenção no coração dela. Ela não pensou assim, eu vou falar isso para fazer com que isso aconteça no coração do outro. Para atingir, para ferir, maldosamente. Mas devido em mim, no meu olho, no meu coração, na minha vida, eu carregar situações de pecado, eu não estar bem espiritualmente, eu não ter vida de oração, eu não ter busca verdadeira de santidade. Muitas vezes eu deturpo as palavras que o outro disse para mim, e elas chegam aos meus ouvidos com um odor, com um sabor de maldade, com algo que não é. Eu enxergo de maneira deturpada, eu distorço as coisas. Às vezes eu vejo uma situação que está acontecendo acolá, e eu julgo, eu me coloco como numa posição de juiz, e eu julgo aquela situação, eu julgo aquela pessoa. Imediatamente após julgar, eu passo para o segundo ato após o julgar, que é terrível, que é o ato de comentar com as pessoas aquilo que eu acabei de julgar. Isso acontece muito, por exemplo, nas mídias, essas fake news que aí estão. Rapaz, às vezes a pessoa, sabe aquele ditado assim, você escuta o galo cantar, mas não sabe onde foi. E aí você sai divulgando para todo mundo. Às vezes a pessoa escuta uma notícia que, sei lá, saiu acolá, passou ali naquele jornal, naquela revista, e você às vezes nem entendeu o conteúdo daquilo, nem aprofundou, mas você já criou um julgamento dentro de você sobre aquilo que você mal leu, mal ouviu, mas você já criou uma opinião, você já criou um julgamento em cima daquilo. E aí o pior é que depois que a gente cria o julgamento, nós saímos espalhando esta opinião. E aí você conta para um, conta para outro, fala para um, fala para outro. E aí aquela pessoa que não chegou nem a ver a notícia, não chegou nem a ouvir, ela ouviu, foi de você. Ela passa agora a receber as tuas palavras como sendo uma verdade. E ela também vai julgar
ela também vai criar um senso crítico, um julgamento em cima daquilo que você falou, que já é uma distorção da verdade, muitas vezes. E agora, em cima daquilo que ela ouviu de você, ela também vai criar um julgamento e ela também vai começar a comentar com outras pessoas. E você já entendeu que isso é um telefone sem fio? Que quando isso vai, sabe, caminhando, vai distorcendo, chega depois nos ouvidos daquele lá no final, uma coisa completamente diferente daquilo que é. Isso acontece muitas vezes, querido, conosco na nossa vida espiritual, na nossa caminhada. Isso acontece dentro da nossa casa, isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na nossa vida. Às vezes olhamos para uma pessoa e vemos algo que ela está fazendo e julgamos. Às vezes ouvimos algo que ela está falando e julgamos. Às vezes julgamos até porque ela não falou nada e nem fez nada. Julgamos. E aí, a partir do momento em que julgamos, criamos uma opinião sobre aquilo. E este ato de criar uma opinião, provindo do nosso julgamento, muitas vezes é completamente errôneo. Por quê? Porque nós temos um cisco no olho. Porque nós vivemos uma vida de pecado e o pecado nos torna cegos. Como é que eu posso criar uma opinião sobre o meu irmão, sobre a vida dele, sobre o que ele está falando, sobre o que ele está dizendo, sobre o que ele está fazendo? Como é que eu crio uma opinião verdadeira, uma opinião santa? Como é que eu consigo criar algo verdadeiro, ungido dentro de mim, se eu estou mergulhado em pecado ou se eu vivo uma vida longe de Deus, fora da oração? Se eu também tenho pecado na minha vida, erros também, então eu tenho cisco no olho, eu tenho trave no olho, eu não enxergo bem a situação que eu estou vendo. Eu estou olhando para o meu irmão, para a vida dele, para o que ele está falando, para o que ele está fazendo, e eu estou pensando que estou vendo algo, quando na verdade é apenas uma ilusão. Minha visão está turva, e eu não estou claramente enxergando os motivos que estão levando aquilo a acontecer. Eu estou vendo o exterior, né? Uma coisa que eu até estava comentando ontem com a minha esposa, falando com ela. Minha esposa é da área da psicologia, né? E a gente conversando ontem, eu dizendo assim, olha, às vezes a questão das fobias, a questão dos medos é algo muito sério. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem medo de algo que parece ser tão besta, né? Para nós parece ser, tem fulano ali, tem medo de palhaço. Tem pessoas que têm um verdadeiro pavor a palhaço, medo de palhaço. E para aquelas pessoas que não têm medo de palhaço, quando vê alguém tendo medo de palhaço, diz, mas que coisa besta, você é doido. E ri da pessoa, e zomba da pessoa, e ela não consegue entender como a pessoa tem medo de palhaço. Então, se aquela pessoa, ela foge de um palhaço, a outra que está vendo, vê aquela cena e faz um julgamento sobre a vida daquela pessoa. E na mesma instante diz, mas como é que pode uma pessoa ter medo de palhaço, né? Olha que pessoa frouxa, olha que pessoa mole, olha que não sei o quê. E aí eu crio uma opinião, eu julgo o que eu estou vendo, crio uma opinião em mim, né? Crio uma imagem daquela pessoa. E aí o pior de tudo é quando, a partir desse momento, eu falo para o outro que está do lado, olha ali o fulano, mas que homem frouxo, mas que homem mole. Como é que pode ter medo de injeção? Vai tomar uma injeção, fica os berros, vai não sei o quê. Só que eu não sei o que se passa dentro do coração daquela pessoa. Por que ela tem medo de palhaço? Por que ela tem medo de injeção? Parece algo tão simples para mim, mas será que ela, no passado dela, será que ela não sofreu um trauma? Será que lá na infância dela, ela não teve uma situação onde, por exemplo, ela foi forçada de uma maneira muito bruta a tomar uma injeção? Será que ela não foi exposta a uma cena onde ela teve um medo muito profundo quando criança de um palhaço, e isso lhe causou um trauma tal que hoje ela, sendo adulta, mesmo ela tendo a consciência, a racionalidade, a lógica de saber que o palhaço não vai fazer nada com ela, mas aquele trauma lá de infância
faz com que ela haja irracionalmente. Não é ela. É algo mais forte dentro dela, provindo de um trauma. Quantos traumas nós temos na nossa vida, vindo lá da nossa infância, vindo lá da nossa pré-adolescência, por exemplo, que hoje nos faz tomar atitudes, que hoje nos faz ter caráter, personalidades, baseado naquilo que nós fomos feridos lá atrás. Sim, precisamos voltar na nossa vida, precisamos ir lá no nosso passado, na nossa infância, curar essas coisas, curar nossos traumas, para que possamos viver melhor o presente como adultos. Mas se eu não sou curado, se aquela pessoa não é curada, se ela ainda está sob a influência de traumas, de complexos, né, sobre a influência de frustrações do seu passado, como posso eu olhar para aquela pessoa e julgá-la e condená-la e depois criar sobre ela uma opinião e pior, e sair espalhando a minha opinião, o meu julgamento, provindo de algo que eu vi, de algo que eu presenciei e que eu vi somente o exterior, mas eu não fui buscar o coração daquela pessoa. Você imagina, por exemplo, Jesus passando debaixo daquele incômodo, daquela árvore, aonde estava Zaqueu? Zaqueu lá em cima. Zaqueu era um homem pecador, era o chefe, né, dos cobradores de impostos, era alguém desonesto, era alguém que havia defraudado, roubado o povo, odiado por todo mundo. Jesus sabia quem era Zaqueu. Você imagina se Jesus, ao passar por baixo daquela árvore, tivesse olhado para Zaqueu ali em cima e, em vez de olhar o coração de Zaqueu, em vez de procurar compreender o que se passava dentro daquele homem, que o fazia ser daquele jeito, as suas atitudes, o seu comportamento, quem ele era hoje, o porquê. Lá atrás tem uma história de vida que o levou a ser quem ele era daquela maneira. Então, quando Jesus olha para Zaqueu, ele olha para a vida de Zaqueu, ele enxerga as raízes, os porquês que o fizeram ser daquela maneira. Mas muitos que ali estavam olhavam para Zaqueu e viam apenas os atos exteriores que ele praticava e julgava e dizia: esse é um pecador, esse é um miserável, esse é um ladrão, esse é um desonesto. E comentavam uns para os outros: olha quem é Zaqueu, Zaqueu é aquele, Zaqueu é isso, Zaqueu é aquilo. Jesus não agiu assim como os demais agiam. Jesus olhou além daquilo que todos viam em Zaqueu. Todos só viam o seu comportamento. Jesus viu o seu coração. E sabe por que Jesus conseguiu ver o coração de Zaqueu e não o comportamento dele como todos viam? Porque em Jesus não há pecado. Em Jesus não há cegueira espiritual. Porque não tem cisco, porque não tem trave no olho de Jesus, porque Jesus enxerga muito bem espiritualmente. Porque ele enxerga bem, ele vê aquilo que os cegos, pecadores, não conseguem enxergar. Então Jesus é capaz de fazer um perfeito julgamento de cada um, porque ele não tem trava no olho, porque ele não tem cisco no olho. Então ele olha para mim, olha para você, olha para Zaqueu, e ele vê a real situação de nossas vidas, quem verdadeiramente somos. E além, porque Jesus vê tão bem, Jesus não sai comentando a vida de ninguém. Ao contrário, Jesus se aproxima, Jesus ama e Jesus se coloca como instrumento de ajuda para o outro. Então, meus queridos, o pecado nos cega. Os ciscos dos nossos olhos, a trave de nossos olhos, nos faz enxergar de forma imperfeita, turvada, embaçada. E muitas vezes aquilo que estamos vendo no outro, na verdade, não é bem aquilo que está acontecendo. Muitas vezes, na maioria das vezes, o julgamento que fazemos das pessoas não é verdadeiramente aquilo que está se passando com ela. Nós só estamos vendo os atos exteriores, mas nós não alcançamos a alma, a dor que ela está sofrendo para estar cometendo aquilo. Muitas vezes a gente não sabe o porquê que ela chegou ali, a história de vida que ela chegou ali.
tá? Isso vale, queridos, para um ladrão, isso vale para um homicida, isso vale para uma pessoa, amiga nossa, talvez uma pessoa da nossa família, talvez um colega de trabalho, isso vale para qualquer pessoa. Antes de sairmos julgando a vida das pessoas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas falam, peçamos a Deus a graça de nos purificarmos, nos santificarmos de todos os pecados da nossa vida. Porque quanto mais buscarmos a santidade, quanto mais mergulharmos na busca da santidade, melhor é a nossa visão de forma espiritual sobre as pessoas. Peçamos a Deus a graça de mergulharmos na santidade e de termos o dom de enxergar de forma espiritual as pessoas que convivem à nossa vida, ao nosso redor. De não apenas enxergarmos o que todos enxergam, mas de irmos além desta visão externa, de olharmos para dentro do coração da pessoa, de olharmos para a sua alma e de procurarmos sentir dentro de nós aquilo que ela sente, aquilo que dentro dela está, que a faz fazer essas coisas. E mesmo assim, ainda não somos capazes de fazer nenhuma opinião, nenhum julgamento. A única coisa que podemos fazer é amar as pessoas do jeito que elas são, sem querer mudá-las. E aqui eu quero encerrar esta palavra dizendo que nós não precisamos querer mudar as pessoas. Não gaste sua energia, não gaste seu tempo, sua vida querendo mudar as pessoas. Aquele que ama não exige mudança de ninguém. Amar é aceitar o outro como ele é. Amar é amar até o outro quando ele erra conosco. Amar é simplesmente amar, sem exigir que o outro mude, que o outro cometa coisas diferentes, faça coisas diferentes. Não. Que mude eu. Sim. Que eu a cada dia possa me mudar a partir do meu julgamento particular. E eu ainda vou, para finalizar essa palavra, eu ainda vou lhe dizer uma coisa interessante. Nós só podemos ser juízes de nós mesmos. Mas mesmo para nos julgarmos, mesmo julgando a nós, que nós nos conhecemos, nós sentimos dentro de nós quem nós somos. Mas mesmo para nos julgarmos, nós ainda somos imperfeitos. Porque o pecado também nos cega individualmente. Nós fazemos uma imagem de nós que muitas vezes não somos. Nós temos uma autoimagem destruída, deturpada, distorcida. Quer ver só? Há pessoas que se olham no espelho e que se acham extremamente gordas e que não são. Isso é distorção da autoimagem. Há pessoas que se acham profundamente inseguras e que não são. Nós muitas vezes não conhecemos nossas fraquezas, muitas vezes não conhecemos quem nós somos verdadeiramente. Precisamos ter uma cura de autoimagem diante de Deus. Queridos, se eu não sou capaz nem de julgar a mim mesmo que me conheço, como eu serei capaz de julgar ao outro que eu não sei o que se passa dentro dele? Ora, que palavra santa é essa para nós hoje? Peçamos a Deus hoje que deixemos de ser hipócritas, sim. Que a nossa oração hoje diante do Senhor seja assim, que nós possamos começar dizendo: Senhor, perdoa-me, porque tantas vezes eu fui hipócrita, por eu querer ser juiz dos outros. Eu não sou capaz nem de julgar a mim. Como é que eu vou julgar o outro? Como é que eu vou criar a opinião do outro e sair comentando aquilo que eu pensei do outro para as pessoas? Amém? Que essa palavra, ela caia hoje no meu coração, no seu coração, e nos faça mudar o nosso proceder com as pessoas. A nossa atitude, a nossa maneira de agir com as pessoas. Porque se você permitir que essa palavra hoje lhe transforme, se você sair desta pregação hoje, entendendo que nós não podemos julgar ninguém, e que devemos amar o outro do jeito que ele é, sem querer mudá-lo, se você sair daqui e for viver isso na prática, na sua vida, queridos,
queridas, vocês terão dado um passo a mais na busca da santidade. E claro, fazendo assim, nós estaremos enxergando um pouco melhor as coisas como elas realmente são. Porque estamos, aos poucos, tirando o cisco ou talvez até a trave dos nossos olhos. Amém?